Olá, muito boa tarde. Pôr fim ao cemitério frio, sem lápides, no Mediterrâneo e propor a fraternidade a partir do diálogo entre os cristãos. Dois temas essenciais da visita do Papa Francisco ao Chipre e à Grécia, com a problemática dos refugiados e do comunismo como tema permanente ao longo de uma viagem que agora revemos em 5 passos. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. No Chipre e na Grécia, Francisco multiplicou apelos em defesa dos refugiados e em favor do diálogo ecuménico. Uma viagem para recordar agora, passo a passo. Nos passos de Paulo e Bernabé, o Papa começou a sua 35ª viagem internacional no Chipre, uma porta oriental da Europa e porta ocidental do Médio Oriente. Encruzilhada de civilizações que se apresenta como ponte, promovendo o encontro entre povos e culturas. Il continente europeo ha bisogno di riconciliazione, ha bisogno di unità, ha bisogno di coraggio e di slancio per camminare avanti, perché non saranno i muri della paura e i vetti dettati da interessi nazionalisti ad aiutarne il progresso, e neppure la sola ripresa economica potrà garantire sicurezza e stabilità. Nicósia é a última capital dividida do mundo. Numa ilha partida ao meio desde 1974, o Papa deixou gestos e mensagens de paz junto de representantes da Igreja Ortodoxa e da comunidade católica, de responsáveis políticos e dos muitos imigrantes que vivem no Chipre, atrás do sonho que, no Mediterrâneo, se tornou pesadelo para muitos. Possa quest'isola, segnata da una dolorosa divisione, sto guardando il muro lì, possa diventare con la grazia di Dio laboratorio di fraternità. Io ringrazio a tutti coloro che lavorano con questo. Pensare che questa isola è generosa, ma non può fare tutto, no? Perché il numero di gente che arriva è superiore alle proprie possibilità di inserire, di integrare, di accompagnare, di promuovere. Voi siete arrivati qui, ma quanti dei vostri fratelli, delle vostre sorelle sono rimasti in strada? Quanti disperati iniziano il cammino in condizioni molto difficili, anche precarie, no? E non hanno potuto arrivare. E possiamo parlare di questo mare che è diventato un grande cimitero.
Do Chipre, Francisco seguiu para a Grécia 20 anos depois de São João Paulo II, levando uma mensagem de diálogo e reconciliação com a Igreja Ortodoxa maioritária no país. Uma história difícil procura reescrever-se, agora com a ajuda do arcebispo Jerónimo II de Atenas. No berço da democracia, o Papa alertou para os perigos do populismo que podem minar os princípios da convivência social. Na Grécia, o problema afeta sobretudo a resposta que a União Europeia parece ser incapaz de dar à crise migratória. Non si può tuttavia che constatare con preoccupazione come oggi, non solo nel continente europeo, si registri un arretramento della democrazia. Essa richiede la partecipazione e il coinvolgimento di tutti e dunque domanda la fatica e pazienza. È complessa, mentre l'autoritarismo è sbrigativo e le facili rassicurazioni proposte dai populismi appaiono allentanti. Questo paese improntato all'accoglienza ha visto in alcune sue isole approdare un numero di fratelli e sorelle migranti superiori agli abitanti stessi, accrescendo così i disagi che ancora risentono nelle fatiche della crisi economica. Ma anche il temporeggiare europeo perdura. La comunità europea, lacerata da egoismi nazionalistici, anziché essere traino di solidarietà, alcune volte appare bloccata e scordinata. Símbolo desta crise migratória, a ilha de Lesbos voltou a receber Francisco 5 anos depois. A visita começou junto ao Centro de Acolhimento e Identificação, com a presença de cerca de 200 pessoas. Apesar das dificuldades visíveis que tinha em caminhar, o Papa esteve longos minutos junto de várias famílias, onde ouviu pedidos de ajuda. Sorelle, fratelli, sono nuovamente qui per incontrarvi. Sono qui per dirvi che vi sono vicino, ma dirlo col cuore. Sono qui per vedere i vostri volti, per guardarvi negli occhi. Occhi carichi di paura e di attesa. Occhi che hanno visto violenza e povertà. Depois de passar por tantas crianças, foi nelas que Francisco se inspirou para lançar uma das mensagens mais fortes desta viagem. Fratelli e sorelle, vi prego, fermiamo questo naufragio di civiltà. O encontro com a minoria católica da Grécia foi outra das preocupações do Papa. Numa das salas culturais mais importantes de Atenas, Francisco convidou todos a superar medos e hesitações, testemunhando a fé na sociedade. Chiediamo, fratelli e sorelle, la grazia di credere che con Dio le cose cambiano, che Lui guarisce le nostre paure, risana le nostre ferite, trasforma i luoghi aridi in sorgenti d'acqua. Chiediamo la grazia della speranza, perché la speranza che rianima la fede e riaccende la carità. Perché è di speranza che i deserti del mondo sono assetati oggi. O Papa concluiu a sua viagem esta segunda-feira com nova mensagem em favor dos refugiados,
ao ouvir o relato de um jovem que fugiu da Síria com a sua família. Muitos encontros, histórias de dor e rostos de esperança que ficam como marca desta visita. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Os momentos e as mensagens que fazem a história da visita do Papa Francisco ao Chipre e à Grécia, que agora queremos analisar com o jornalista Otávio Carmo, vaticanista e chefe de redação da agência Eclésia. Otávio, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Obrigado por estares connosco depois de acompanhar a par e passo, não é? Sim. Esta visita do Papa e esta síntese, podemos assumi-la, foram dois temas essenciais da visita do Papa, o ecumenismo e o diálogo. Sim, a escolha dos locais já fala muito, não é? Quando um Papa, no meio das dezenas de propostas que tem para viagens internacionais, escolhe deslocar-se a dois países de maioria ortodoxa, com uma relação muito forte com o Mediterrâneo e com os fluxos migratórios que estão a bater à porta da União Europeia, a mensagem está dada. A partir daí, basicamente, foi o que acabamos de fazer, é olhar para as imagens e tirar daí a mensagem necessária. Obviamente que a questão menos óbvia, talvez, seja a questão do diálogo ecuménico, porque a parte da crise dos refugiados, o Papa até já tinha estado em Lesbos, sobretudo de criar pontos com o mundo ortodoxo, que é um mundo muito diferente entre si. Há igrejas e há patriarcas que estão muito mais próximos do Papa Francisco, com os quais o diálogo já está estabelecido e solidificado, e há outras tendências dentro do mundo ortodoxo, que aliás foram muito mediatizadas, pequenos episódios nestes últimos dias, que são de contraste absoluto com qualquer diálogo, e aqui mantém a lógica de 1054 do cisma, em que há uma excomunhão recíproca, e mantém essa lógica da excomunhão, apesar dela já ter sido também oficialmente superada. Vamos seguir os passos que as imagens foram documentando, desde logo a chegada ao Chipre e esse desafio à Europa que precisa de ser reconciliado. Foi muito forte logo, eu aliás comentei isso até na redação, que o Papa normalmente, o primeiro discurso acaba por ser mais de contexto, mais simbólico, quase de boas-vindas, e ele efetivamente tem uma série de referências ao Chipre e ao seu lugar na história, mas imediatamente, tanto nesse encontro como depois com a comunidade católica, vai ao âmago da questão, e ele diz: eu estou aqui para falar ao Chipre, mas estou aqui para falar à Europa. Esta é uma porta de entrada, e objetivamente da Europa, para quem vem do Médio Oriente, onde estão as maiores crises humanas, das maiores crises humanas neste momento. Portanto, a Europa tem de olhar para esta porta e tem de assumir uma resposta comum àquilo que se está a passar. E eu acho que isso marcou muito o tom depois da viagem e da proximidade que foi muito visível, por exemplo, com o presidente do Chipre, com a presidente da Grécia, em que efetivamente os dois responsáveis sentiram que os seus países estavam representados pelas palavras do Papa e pelos alertas que ele ia deixando da Europa. Isso foi bastante significativo. Uma visita que aconteceu a uma ilha que vive também um conflito interno com a Turquia. Nós tivemos um momento aí, aliás, referido na reportagem, que o Papa está a falar com a comunidade católica e pela porta da igreja o que se vê é o muro de separação. O Papa, aliás, falou várias vezes nesta viagem dos arames farpados. Percebe-se que era algo que o estava a incomodar profundamente. Esta ideia não só na questão dos refugiados, dos muros que impedem os migrantes de entrar, mas objetivamente ele fez várias referências no Chipre, a ideia de que há uma ilha, uma cidade, Nicósia, partida ao meio, sem que haja uma intervenção para resolver os problemas. Aliás, ele evocou a situação de pessoas que já desde 1974 saíram das suas casas, saíram dos seus templos e nunca mais puderam voltar aos locais onde cresceram e que são as suas referências. Qualquer pessoa que esteja em casa nesta altura pense nisso, o que será
ter passado mais de 45 anos da sua vida longe dos sítios onde cresceu e das referências que tinha. Portanto, é uma situação que se vai prolongando com uma aparente indiferença da comunidade internacional e que incomodou profundamente o Papa. E que o Papa fez questão de sublinhar, Sim. olha o muro ali, não é? Quando, Sim, isso também foi de com os improviso, ortodoxos. isso foi de improviso, várias das referências. Obviamente que a questão com o mundo ortodoxo é mais complexa, porque muitos destes templos com a ocupação turca do Norte, que foram abandonados objetivamente, que as comunidades não voltaram para o norte da ilha, que é de maioria muçulmana. Portanto, é sobretudo a maioria ortodoxa da parte sul da ilha que sofre particularmente com esta situação, e o Papa mostrou-se muito solidário com esse sofrimento. Do Chipre para a Grécia, e para começar com um diagnóstico para a democracia na cidade que foi ver-se. Eu queria só contar um pormenor, porque para quem acompanhou muito, foi muito evidente a grande admiração que o Papa tinha pela Grécia. E ele, na segunda, no avião, quando regressa ao jornalista, diz que pediu de propósito, por favor, que o levassem para ver a parte antiga da cidade, pelo menos de longe, porque não queria sair da Grécia sem olhar para aquilo que tinha sido aquela cidade. E nos vários discursos ele mostra uma enorme admiração pelo papel da Grécia Antiga, no desenvolvimento da filosofia, na enculturação do cristianismo e no desenvolvimento deste conceito democrático que hoje temos e que, enfim, obviamente é muito diferente daquele que existia na Grécia Antiga, mas a questão de fundo é essa: no berço da democracia, chamar a atenção para as grandes ameaças que se vão insinuando na Europa e no mundo, sobretudo a ameaça do populismo, e chamar a atenção para a necessidade de uma participação efetiva de toda a gente. Porque aquilo que ele denomina, que me parece uma expressão muito feliz, do ceticismo democrático, de achar que não vale a pena participar, é um sintoma que nós diagnosticamos imediatamente. Se calhar 30%, 40% das pessoas que nos estão a ver em casa já sofrem desse ceticismo democrático, de achar que não vale a pena ir votar, não vale a pena fazer nada, porque nada vai mudar. E esse é um grande risco que efetivamente existe e que o Papa diagnosticou, de abrir caminho a soluções muito mais radicais e autoritárias. E já vamos a Lesbos, porque acredito que sejam as imagens que ficam sobretudo na história, mas também esse outro gesto de pedido de desculpas que o Papa fez ao arcebispo ortodoxo. Sim, ao Jerónimo II, Sim. que ele depois explicou até com algum detalhe aos jornalistas, porque parte dos católicos, à altura da independência da Grécia, ficaram do lado das potências europeias que dominavam parte do território. Isso é uma espinha atravessada na garganta até hoje. Porque o próprio Papa disse, os católicos das ilhas eram favoráveis à independência da Grécia, os católicos do território continental estavam confortáveis com a ocupação estrangeira. E isso é um problema que ficou até hoje. E explica uma parte do mal-estar e explica sobretudo que a identidade grega seja muitas vezes confundida com a identidade ortodoxa. Isso quem já esteve na Grécia provavelmente também saberá, evidentemente e rapidamente, que há aqui uma certa confusão entre a nação e a religião ortodoxa. E, portanto, o Papa assume que houve falhas de gestão nessa situação, mas quer andar e quer avançar, quer reconciliar-se com esse passado, e parece-me que da parte do Jerónimo II também existe essa vontade. Nós não vemos, é de todos os não é, ortodoxos. mas é importante que a liderança marque o caminho. E isso para mim é que vai ficar para o futuro. Ou seja, se o arcebispo ortodoxo de Atenas já pode ter esta atitude, é porque na base já há pelo menos um forte apoio para que se caminhe noutra direção. E é isso que motiva, por exemplo, a visita do arcebispo ortodoxo de Atenas à Anunciatura. Por exemplo, que é uma coisa que seria muito improvável, por exemplo, quando João Paulo II esteve há 20 anos, de ter uma visita de cortesia em que não só o Papa visitou a sede da Arquidiocese Ortodoxa, mas como o arcebispo ortodoxo vai à Embaixada da Santa Sé, porque é isso que tecnicamente vai ao território do Vaticano cumprimentar o Papa. Lesbos, de facto, imagens muito fortes. Sim. E também mensagens muito fortes do Papa. Sim, a proteger os refugiados. Sobretudo, nós temos algumas conversas que percebemos até do Papa com os refugiados, a dizer que está a trabalhar para os ajudar. Estamos a falar do trabalho da Caritas, estamos a falar dos corredores humanitários da comunidade de Santo Egídio, estamos a falar do trabalho que é feito com o Acnur. Portanto, a Santa Sé move-se em muitas direções e a visita do Papa não é apenas um acontecimento, é o pontuar de um trabalho de muitos anos que está a ser feito e, sobretudo, aquilo que ele diz, que quis voltar 5 anos depois porque sente que ainda praticamente nada mudou e que é preciso alterar profundamente as respostas que estão a ser dadas a estas pessoas, é uma mensagem muito forte. Para além de todas aquelas questões
que foram sublinhadas, de ligar o falhanço na gestão da crise migratória ao falhanço da Europa como comunidade de valores, porque é disso que estamos a falar. E é a própria Europa que pode naufragar, não é? No conceito nobre que nós temos da Europa, que é o conceito nobre que um Papa argentino tem da Europa e que tem dito várias vezes, conceito de liderança moral, de liderança intelectual, de liderança filosófica, se quisermos, e, porque não, de liderança religiosa, até porque, enfim, o Vaticano é na Europa, tem de ser comprovado em atos, não pode ser apenas discurso. E foi uma das coisas que ele disse assim subtilmente, disse, não vale a pena estar constantemente a proclamar valores europeus se no terreno eles não são praticados. É esse o último passo da viagem, na despedida, é essa afirmação? Sim, é a ideia que tem de ficar para a Europa, que agora também está em mudança, até de lideranças políticas, com algumas tensões internas também, de respeitando a identidade de cada um, promover efetivamente um projeto comum que seja reconhecível pelo resto do mundo como um projeto de humanidade. Tão simples quanto isto. E se não for assim, obviamente que o projeto europeu falhou. Otávio, obrigado pela tua análise. Obrigado. E também por teres acompanhado e nos teres contado como foi esta visita do Papa Francisco ao Chipre e à Grécia. Muito obrigado. Mais logo pelas 22h45, na Antena 1, partilhamos consigo histórias de encontro da Irmã Fátima Magalhães, encontros que a Irmã Fátima Magalhães promove em Elvas há 30 anos. Desejo-lhe uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.